Vamos lá, então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estática. Como vocês podem ver aí na lista, é um conteúdo que já apareceu algumas vezes lá na nossa prova, certo? Eu peço que agora, durante a explicação, vocês não escrevam, deem uma pausa para prestar atenção, e aí depois vocês podem escrever, eu não vou tirar daqui, certo? A gente vai resolvendo as questões lá, a maioria das questões é de teoria, e aí não vai ser necessário a gente usar muito quadro, certo? Então, vamos lá. Estática lembra o que para vocês? Parado, repouso. Então, essa parte da física, ela vai estudar os corpos sólidos em repouso, estáticos, parados, certo? Em equilíbrio, na verdade. E aí, a gente vai começar falando de alguns tópicos. Quando vocês forem anotar, todos esses de laranja são os tópicos que você precisa saber lá para a sua prova sobre estática. Conforme vocês veem aí no material, nas questões, o que é cobrado de estática no Enem? Muito mais a teoria do que as contas em si. Não que não caia. Cai, conta, cai sim. E a gente vai aprender como fazer, mas principalmente a teoria. Então, fique atento aqui aos conceitos e principalmente quando a gente chegar ali na parte das alavancas, certo? Então, vamos lá. A gente vai estudar, então, os corpos em equilíbrio. E aí, para começar, a gente vai falar do ponto material. O que é o ponto material? Se a estática estuda os corpos em equilíbrio, ela estuda corpos. Esses corpos, eles podem ser considerados pontos materiais ou extensos. Como é que eu vou diferenciar um do outro? O ponto material é quando eu não preciso considerar as dimensões desse objeto. Eu estou analisando numa situação assim, em que ele só eu posso considerar como um ponto, eu não preciso considerar o tamanho dele. Exemplo, aqui na nossa situação, a gente tem uma corda, outra corda, cabo. E esse cabo está aqui, esse ponto, ele está em equilíbrio, e eu tenho um outro cabo ligando aqui essa caixa, certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho forças atuantes aqui, sim ou não? Sim. Qual que é a força primeira, que eu olho aqui, eu sei que está? Força-peso. Para onde? Para baixo. Então, eu vou colocar uma setinha aqui da força-peso para baixo. Mas se isso aqui está em equilíbrio, qual que é a condição para que haja equilíbrio? Lembra do cabo de guerra? Se eu tenho uma coisa puxando para baixo, para isso aqui ficar parado, tem que ter o quê? Uma outra puxando para cima. E elas têm que ser iguais. Já que está em sentido oposto, elas têm que ser iguais, certo? Aqui eu tenho uma outra força para cima, então. Qual que é o nome da força exercida através de cordas ou cabos? Tração ou tensão, tanto faz, né? Então, T aqui de tração. Aqui eu também tenho outras forças, certo? Sim ou não? Em cada cabo desse, será que eu tenho uma tração? Sim. Então, eu tenho uma tração para cá, T. Aqui eu chamei de cabo A, então aqui vai ser TA. E aqui eu tenho um cabo B e eu tenho uma tração TB. O que acontece, pessoal? E aí, esse aqui é o ponto desse tipo de questão. Por quê? Porque é muito fácil para você pensar o seguinte, se o peso aqui é 120, quanto que vale o peso aqui, ou a tração nessa corda aqui? 120, né? Intuitivo. Agora, o que vai acontecer? Se eu dissesse que esse TA vale 200, eu posso dizer que o TB vale 200 também? Não, porque ele está na diagonal, não é isso? Eu preciso, então, fazer o quê? Toda vez que você pegar a questão no Enem e você visualizar que tem uma força, sendo uma questão desse tipo, que tem uma força aplicada que está fora dos eixos, não está nem na horizontal e nem na vertical, eu preciso fazer o quê com essa força? Decompor. Eu vou separar essa força na horizontal e na vertical. Então, eu vou pegar aqui, ó, ao invés de deixar TB, eu vou separar uma parte dela aqui para a horizontal, que eu posso chamar de TX, e outra parte para a vertical, que eu posso chamar de TY, certo? Outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui para vocês, ó, quando eu tiver essa situação, aqui, ó, imagina aqui, eu tenho uma coisa, um peso aqui, certo? Uma massa, e essa massa está submetida a um peso e ela tem uma cordinha puxando ela aqui, segurando, certo? Pendurada. O que acontece? Essa parte que puxa aqui do peso faz uma tração, né? E aí, nesse caso aqui dessa corda, eu tenho uma tração para baixo
e outra para cima. Ok? É isso que acontece. Aí, o que vai acontecer? Agora sim, se eu sei que TA vale 200, o TX vale quanto? Quanto será que vale o TX? 200? Eu posso afirmar isso? Posso afirmar, certo? Se eu souber. Ah, e se eu não souber? Aí, o que eu vou fazer? Calcular TX e TY. Aí entra o quê? Seno e cosseno. No caso do nosso exemplo aqui, como é que eu vou saber quanto que eu vou usar seno e cosseno se eu tenho TX aqui e TY aqui? Para você não errar mais nenhuma questão dessa lá na sua prova. Olha só, o ângulo, ele está aqui, não está? Sim ou não? Sim. Se eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulozinho aqui, eu posso dizer que é igual a ele? Posso, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse outro. Toda vez, professora, sim, grava isso, tá? Quando formar esse Z aqui, ó, formou um Z, eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse, certo? Aí, olha só, aqui eu tenho TX e eu tenho o ângulo colado com ele. Se está colado, eu uso cosseno. Colado, cosseno. Grava isso, certo? Então, ó, TX seria T vezes o cosseno de θ, certo? O TY, ele está colado ou ele está oposto ao ângulo? Está oposto, né? Quem está colado ó, é o X. O Y está oposto. E aí, se está oposto, eu uso seno. Mas não tem macete para isso. Então, você vai gravar que o colado é o cosseno e o outro só sobra seno, né? Então, o TY vai ser T seno do ângulo. Ok? Deu para entender? A gente vai praticar na questão, já, tá bom? Aqui eu coloquei algumas condições, ó. Aqui no ponto material eu não vou ter rotação, eu vou ter só translação no ponto material. E aí a gente vai estudar ali na frente o momento de uma força, ou torque, que é a capacidade de rotacionar. Esse ponto material ele não vai rotacionar, então ele não vai ter momento de uma força, ele não vai ter torque. E o que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter um equilíbrio de translação, ok? As forças vão se equilibrar para isso aqui não estar movimentando. Deu para entender? Ou seja, a força resultante deve ser igual a zero, que a gente estudou lá na primeira lei de Newton e na segunda também, certo? Lá na primeira lei de Newton, da inércia, se a força resultante é zero, o corpo continua parado, ou se ele está em movimento uniforme, ele continua em movimento uniforme. Não era isso? Então, é essa aqui a condição, ok? Para o corpo extenso. No corpo extenso, qual que é a diferença? Eu preciso considerar as dimensões. Então, o tamanho do corpo agora, ele importa. E aí eu vou ter duas condições. Esse corpo, ele pode sofrer translação e ele pode também sofrer rotação. E aí que vai entrar aqui o nosso estudo, certo? Para o equilíbrio de translação, a ideia é a mesma. Força resultante igual a zero. Isso aqui, ó. Eu vou fazer o equilíbrio das forças, ok? Quando eu for fazer a conta, eu vou lá dizer que, por exemplo, se eu tenho uma força para lá e uma para cá, elas são iguais em módulo, certo? Se tem sentidos opostos. E o equilíbrio de rotação, esse Mzinho aqui é momento. Então, a resultante dos momentos vai ser igual a zero. Ou seja, a resultante da capacidade de rotação ali vai ser igual a zero. A gente vai já falar sobre isso mais aprofundadamente. Que é agora, ó, momento de uma força ou torque. Pessoal, torque e momento de uma força são sinônimos, certo? Então, pode ser que quando você for fazer sua revisão, vocês vão fazer revisão, não vão? Quando você for fazer sua revisão, pode ser que o professor ou o material coloque um T ou um M. T de quê? T de torque. Ou M de momento de uma força. É igual, ok? O que é o momento de uma força ou torque? É a capacidade da força fazer o objeto girar em torno de um eixo. Por exemplo, a gangorra. Todo mundo aqui já brincou de gangorra, certo? Eu tenho aqui um ponto fixo, não é? Tem um ponto fixo, e aí eu tenho oscilações de um lado e do outro, não é mesmo? Quando que a gangorra não vai descer nem subir, que ela vai ficar aqui? Quando ela estiver em equilíbrio. Para isso, eu preciso de quê? De duas pessoas com a mesma massa, mesmo peso. Certo? Deu para entender? Então, esse torque é a capacidade da força de fazer esse objeto rotacionar através ali de um ponto fixo, de um eixo, certo? Outro exemplo ali de momento de uma força.
quando você vai abrir a porta, por exemplo. A maçaneta. É mais fácil abrir a porta com aquela maçaneta mais compridinha, que você gira assim, ou aquelas redondas? A comprida é mais fácil, não é? Então, o que você consegue imaginar? Eu estou aplicando uma força, mas tem uma distância do ponto de aplicação da força até o eixo, aquela parte que vai só fazer com que o movimento aconteça. Deu para entender? Quanto maior for essa distância, mais fácil vai ser de abrir. Vamos para outra situação. Eu vou abrir a porta. A maçaneta não tá sem maçaneta essa porta. É mais fácil eu abrir. Digamos que está aqui a minha porta, ó. E a dobradiça dela está bem aqui. Visualizaram? É mais fácil eu abrir por esse lado, apertando, empurrando daqui para lá, bem na pontinha. Ou é mais fácil eu vir para perto da dobradiça e empurrar que ela vai abrir? Mais para longe, né? Por quê? Porque quanto mais distante eu estiver desse eixo, desse ponto ali que está segurando, eu vou ter uma força menor para abrir aquilo ali. Mesma coisa aquelas ferramentas de trocar pneu de carro. Ela tem ali aquela... Isso, inclusive, já foi questão do Enem, né? Já viram? Exatamente. E aí, por que será que ela é muito maior? Quanto maior for esse braço, que a gente vai já falar disso, o nome dessa distância a gente vai chamar de braço de alavanca. Quanto maior for esse braço de alavanca, menos força você vai ter que fazer para aquilo ali girar, entendeu? Então, ao invés de, por exemplo, se você fosse tentar girar lá aquela porca, o parafuso, sem a ferramenta, você não conseguiria, provavelmente, certo? Teria uma dificuldade muito grande. E quanto maior for o que você usar, menos força você vai precisar fazer, certo? Deu para entender a ideia? Aí nós vimos, então, para a equação. Essa equação aqui, gente, provavelmente, se cair no Enem, você vai usar só uma partezinha dela, que é M igual a F vezes B. O que é esse M? É o momento de uma força, é o torque, é a capacidade da força fazer esse objeto girar. F é a força aplicada, força que você está fazendo. B é o braço de alavanca. O que é esse braço de alavanca? É a distância entre o ponto que você está aplicando a força até o eixo, até o ponto fixo ali daquele objeto. E seno de θ, esse θ é o ângulo entre a força e o braço de alavanca. Mas 90% das vezes, isso aqui vai ser perpendicular, 90 graus. E o seno de 90 é 1. Então, vai ficar só o momento igual a força vezes o braço de alavanca. Mas é bom você saber, porque se cair, você já tem ali, já sabe o que fazer, certo? Unidade de medida. A força, toda força é dada em newtons. O braço de alavanca não deixa de ser uma distância, inclusive quando você for fazer sua revisão lá, você vai ver que tem livro, tem professor que coloca um D aqui, e tanto faz também. O braço de alavanca ele é uma distância, distância do ponto de aplicação da força até o eixo, até o ponto fixo. Então, se é uma distância, é medida em metros. Ou seja, o braço de alavanca, a unidade de medida dele é metro. Se aqui eu tenho Newton multiplicando metro, a unidade de momento de uma força vai ser Newton vezes metro. Deu para entender, gente? Dúvida? O sinal. Sim. Se não for daqueles dos fundamentais lá que tem a tabelinha, né? 30, 45, 60, provavelmente. Agora, quando é 30, 45, 60, pode ser que não dê, certo? Vamos lá. Esse momento ele pode ser positivo ou negativo, vai depender de quê? Lembra, é um giro que ocorre. Então, o sentido desse giro não vai ser direita, esquerda, cima, baixo, vai ser horário ou anti-horário, certo? Se o sentido for horário, o sinal vai ser negativo, o momento vai ser negativo. Se o sentido for anti-horário, o momento vai ser positivo, certo? Horário, sentido do relógio. Anti-horário, contrário do sentido do relógio, certo? Vamos para as alavancas. Pessoal, essa parte aqui é bem teoria mesmo e é bem tranquila. E se cair, dá para você acertar, certo? Vamos lá, então. O que são as alavancas? São os materiais que eu utilizo com o objetivo de fazer uma força pequena para conseguir, tipo assim, eu precisaria de uma força grande, mas eu vou fazer uma força pequena para conseguir o que eu quero. Deu para entender? Sim?
O contrário também vale. Eu preciso fazer uma força pequena, mas a minha força é muito grande. Eu posso usar uma alavanca para isso? Posso também. E aí vai depender de quê? Do tipo dela. Existem 3 tipos de alavanca, certo? Interfixa, interresistente e interpotente. O nome dela já vai dizer para você o que ela faz, qual o tipo dela, certo? Esse inter aqui, ele é de no meio, então tá no meio, o quê? O ponto fixo, ou o ponto resistente, ou o ponto potente, né? A força potente e a força resistente. No meio não quer dizer que está exatamente no meio do objeto, mas quer dizer que está entre um e outro. Deu para entender? Sim? Então vamos lá, começar com a interfixa. A alavanca interfixa é aquela em que o ponto fixo está no meio, ou seja, ele está entre a força potente e a força resistente. Ponto fixo entre força potente e força resistente. Exemplo aqui, a tesoura. Na tesoura, você tem aqui a região de colocar os seus dedos, certo? Você tem aqui esse pontinho do meio, que ele é fixo, e tem aqui onde você vai colocar o objeto que você quer cortar, não é? Se você está usando uma tesoura, você quer cortar algo. Imagine que você pegou umas 60 folhas de papel e você vai tentar cortar com essa tesoura. A força resistente vai estar onde? Vai estar aqui, né? Ela vai querer resistir ao movimento que você está querendo fazer. Deu para entender? Vai atrapalhar, digamos assim. Então, aqui eu tenho, nas pontas da tesoura, eu tenho a força resistente. O ponto fixo aqui no meio, ó, você movimenta as outras partes, mas ele permanece ok. E a força potente é onde você vai aplicar a força para fazer o que você quer, né, a ação acontecer. Então, nesse caso, ó, eu tenho força resistente, ponto fixo, força potente. Eu tenho ponto fixo no meio. Se ele está no meio, essa tesoura é uma alavanca? É, do tipo interfixa, ponto fixo no meio. Deu para entender? Sim. Segundo tipo, interresistente. Força resistente entre o ponto fixo e a força potente. Vamos lá para esse exemplo. Aqui eu tenho um carrinho de mão. O que acontece aqui no carrinho de mão? Você coloca algo, você usa ele para carregar as coisas. Tá aqui, coloquei o meu objeto. O ponto fixo do meu carrinho de mão vai ser ali na roda. Por quê? Porque aquilo ali não tá girando, não é? Ali a parte da roda é o ponto fixo. Você faz isso aqui, ó, mas a roda ela vai permanecer, o eixo ali da roda ele vai permanecer em equilíbrio, vai permanecer aqui parado. Então, aqui eu tenho o meu ponto fixo. Aqui no meio eu vou ter a minha força resistente. Por quê? Imagine, eu vou fazer a força potente, eu, pessoa, vou levantar o meu carrinho aqui. Então, força potente. Quanto mais material tiver aqui no meio, mais difícil vai ficar, né, não? Então, o que está no meio vai ser a força resistente. Isso aqui para baixo e a minha força para cima, digamos assim. Deu para entender? Então, aqui eu tenho força resistente no meio. Se a força resistente está no meio, eu vou chamar essa alavanca de interresistente. Força resistente no meio, entre os outros dois. Por último, a interpotente. A alavanca interpotente é aquela em que a força potente está no meio, entre o ponto fixo e a força resistente. Exemplo, a pinça. E a pinça é um exemplo diferente, vocês vão já entender o porquê. Mas olha só, quando você vai utilizar uma pinça, você pega aqui, aqui ou aqui? No meio, né? Tá. Você pega no meio. A sua força aplicada é no meio. Então, qual é o nome dessa força? Força potente. Aonde que você coloca o objeto que quer pegar? Na ponta. Então, se ele vai estar ali impedindo o fechamento, então ele vai representar a força resistente. E aqui eu tenho o quê? O ponto fixo, que não vai estar fazendo esse movimento. Então, eu tenho a força potente no meio. Então, se está no meio, ela é uma alavanca interpotente. Então, percebam que vários objetos do nosso dia a dia são alavancas, certo? E aí cabe a gente olhar, analisar o que está acontecendo ali para ver qual que é o tipo desse objeto. Pessoal, quanto maior for a distância entre a força e o eixo, menor vai ser a força que você vai precisar fazer. Deu para entender? Por exemplo, aqui no carrinho de mão.
E aí o Enem já fez essa pergunta. Vamos analisar o carrinho de mão. Onde que é o ponto fixo? Na roda. Então, vamos dizer que o ponto fixo está bem aqui. Qual a distância do ponto fixo até a força resistente? Esse pedacinho aqui, né? Certo? Esse aqui é o braço de alavanca da força resistente. A distância da força potente até o eixo aqui, até o ponto fixo. Quem é que tem a maior distância? A força potente. Portanto, a força potente, ela vai ser menor do que a força resistente. Por quê? Porque o braço de alavanca é maior. Lembra da porta? Quanto mais longe você está ali do eixo, mais fácil de abrir, menos força você vai precisar fazer. Mesma coisa o macaco lá, a alavanca de trocar o pneu. Certo? Dúvida, gente? Tá, vamos seguir então. Centro de massa. O que é o centro de massa? É onde eu posso considerar que toda a massa do corpo está concentrada ou a massa do sistema está concentrada. Para que eu vou usar isso aqui? Para determinar, assim, se eu for fazer um estudo aqui, vou colocar melhor. Se eu fosse fazer um estudo aqui, que eu quisesse encontrar força, encontrar o que está atuante, ficaria mais difícil se eu fizesse isso para cada uma dessas partículas aqui. Ou se fosse de um corpo todo, se eu fosse olhar para cada pedacinho do corpo, onde que está atuando força. Deu para entender? Aí, o que eu faço? Eu vou determinar um ponto onde toda a massa vai estar ali representada, vai estar concentrada, certo? Aí, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um sistema de partícula, dessas bolinhas aqui, ó. Eu tenho a roxa, que eu chamei de P1, a P2, que é a verde, e a P3, que é a vermelha. Vamos agora colocar aqui os pontos, certo? As coordenadas. Se eu fosse colocar aqui as coordenadas da P1, quais que seriam? 0 e 2. Da P2, qual a coordenada dela? 1 e 4. Da P3, 5 e 3. Certo? Você vai ter, se cair uma questão desse tipo, você vai ter essas informações. As coordenadas foram dadas para você. Aí, se a questão disser assim, determine o centro de massa. Para você determinar o centro de massa, se você tem isso aqui com as coordenadas, o centro de massa também vai ser dado aqui com as coordenadas. Para você dizer onde que estaria ali concentrado o centro de massa dessas três bolinhas, certo? Aí, como que você faz essa conta? Você vai fazer para o x e vai fazer para o y o centro de massa. Como que faz? Multiplica a massa pelo valor do x1, massa x2, massa vezes x3, soma tudo. Divide pela soma da massa 1 mais massa 2 mais massa 3, certo? Vamos para o exemplo para ver como é que faz isso aqui na prática, tá? Vamos dizer que todas essas bolinhas têm 1 quilo, ok? Se todas elas têm 1 quilo, vamos calcular aqui quanto que vale o centro de massa aqui do eixo X, certo? Vamos lá. Massa 1 vale quanto? 1 vezes x1. Qual é a primeira ordenada aqui? 0. Coordenada. 0. Mais massa 2. 1. Todas têm 1 quilo. Vezes x2. 1. Mais massa 3. 1 vezes x3. Tudo isso dividido para M1 mais M2 mais M3. 1 mais 1 mais 1. Certo? Até aqui? O que eu vou fazer agora? Vou fazer as multiplicações de cima. 1 vezes 0? 0, né? Mais 1 vezes 1? 1. Mais 1 vezes 5? 5. Então, 1 mais 5? 6. Dividido para 1 mais 1 mais 1? 6 dividido para 3? 2. Então, a gente já tem aqui o valor do x para o centro de massa. Vamos fazer para o y. Vai ser igual. Massa 1, 1 vezes y1 vale quanto? 2. Mais massa 1 vale 1
Y2, 4, mais massa 3, 1, vezes Y3, 3. Dividido para M1 mais M2 mais M3. Se cada uma tem 1 quilo, vou colocar 1 mais 1 mais 1. Uma vez o 2 dá 2. Mais uma vez o 4, 4. Mais uma vez o 3, 3. 1 mais 1 mais 1 dá 3. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9 sobre 3, 3. Então, aqui, o nosso centro de massa das 3 bolinhas vai ser 2 e 3. Como é que a gente faz isso aqui no quadro? 2 para o x e 3 para o y. Ou seja, o centro de massa ia estar representado por aqui. Aqui. Deu para entender? Aí, se a questão perguntasse, onde está o centro de massa? Aqui. Certo? Deu para entender, gente, como calcula? Sim? Centro de gravidade é o ponto onde eu posso dizer que está concentrada ali a força-peso, o peso do objeto. Pense que seria complicado, por exemplo, nesse pincel aqui, determinar a força-peso em cada pedacinho. Então, eu vou considerar um ponto em que toda a força-peso vai estar concentrada. Aí, você vai tentar lá fazer o equilíbrio, vai ser naquele ponto ali, certo? Se a gravidade é uniforme naquele local, então o centro de gravidade vai coincidir com o centro de massa, ok? Então, onde for o centro de massa também será o centro de gravidade. Ele vai depender do local, por quê? O centro de gravidade ele muda dependendo, por exemplo, se você tem um prédio muito alto, é diferente a gravidade lá embaixo da gravidade lá em cima, certo? Por quê? Porque depende da posição, lembra disso? Da energia potencial gravitacional, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Nenhuma? Podemos ir para as questões, então? Então, vamos resolver as questões. Quem não terminou de escrever, né, pode ir adiantando. Enquanto vocês terminam de escrever e dão uma lida na primeira questão, vou aqui tomar uma água. Vamos lá. Ó, nessas questões aqui, eu queria, como todas elas, a maioria, na verdade, de questões teóricas, eu gostaria que vocês não olhassem o gabarito, certo? Então, fica na teoria e aí a gente vai entender o porquê para, na sua própria questão, você colocar o que você errou, certo? Vamos lá, então.
Questão número 1. Bora lá. Questão do Enem, inclusive bem recente, acho que esse aí é de 2024. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto, roda, pneu, coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Ou seja, pessoal, o que essa questão está dizendo? Ela está explicando aí como é que vai funcionar esse processo de balanceamento. Que é o quê? Ele vai pegar, vai colocar esse pneu para girar, de modo que tem que encontrar ali o centro de massa para que não haja vibração, para que ele não fique, como é que eu posso dizer? Quando ele girar ali, não fique trepidando, certo? Para isso, tem que coincidir lá com o centro de massa, a máquina, a indicação da máquina. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Pessoal, olha aí na imagem. Aonde que a máquina está indicando que é o centro de massa? Esse ponto que ela está indicando é o centro? O centro aqui da roda-pneu, do conjunto? Sim ou não? O centro aonde? Aqui, né? Então, onde ela está indicando não é exatamente nesse centro. O que vai fazer com que, se ele coloca essa roda desse jeito no carro, no veículo, vai ficar como? Quando o veículo anda, vai estar desbalanceado, né? E vai fazer esse conjunto balançar, que não é o adequado, girar de maneira inadequada. O que ele precisa fazer, então, para corrigir? Ele coloca uma pecinha de chumbo. Essa pecinha de chumbo vai fazer com que esse centro seja deslocado, certo? Esse centro aqui, ó, ele tem que coincidir com esse ponto, certo? Ele está mais para onde? Está mais para lá, para o lado do 5, ou está mais para o lado do 2? Está mais para o lado do 5. Se eu quero trazer ele mais para o centro, então eu tenho que posicionar essa peça de chumbo desse lado aqui, sim ou não? Sim. Então, teria que ser o 2 ou o 3, correto? Certo. Ele está mais para cima ou está mais para baixo? Está mais para cima. Então, se eu quero fazer ele descer mais um pouquinho, tem que ser o 2 ou o 3? O 3? Então, esse aqui é o ponto adequado para eu posicionar esse centro de massa no local correto, para a máquina posicionar, certo? Difícil ou fácil, gente? Fácil. Questão número 2. Façam aí 3 minutos para fazer a questão 2.
questão 2, questão do Enem também. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Todo mundo já viu aqui a dobradiça? Sim ou não? Sim, né? Na sua porta. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Pessoal, vamos lá. Imagina aí a porta que você tem lá na sua casa, e essa porta ela está presa, ela fica arrastando no chão? Não é, né, para arrastar. Ela tem uma distânciazinha ali do chão. E ela está pendurada por quem? Ela está segura por quem? Pelas dobradiças. Pronto. Aí eu quero que você pense o seguinte: se essa porta não estivesse presa pelas dobradiças, ela iria tender a ir para onde? Para o chão? Para baixo? Por causa de quem? Da gravidade. Então, é correto pensar que essas dobradiças fazem uma força contrária, já que ela fica parada, então elas fazem força para cima. Correto. Porém, a gente tem que melhorar esse nosso raciocínio, né? Vamos melhorar. Essa é a ideia. Vou pedir... Me empresta a tua folha, por favor. Ó, vamos pensar que essa daqui é a nossa porta, ok? Aqui nós temos a nossa porta. Vamos dizer que ela tem 2 dobradiças aqui segurando ela, certo? O que acontece se eu soltar a dobradiça de cima? Se eu prender só na de baixo? O que vai cair? A porta inteira? O quê? Ela vai fazer isso aqui, né? É, tá. Então, essa dobradiça, se a porta vai cair assim, essa parte da frente, para onde que é a força dessa dobradiça de cima? Para onde que é a força que ela está fazendo? Para cá, né? A mesma coisa com a de baixo. Se eu solto a de baixo, o que acontece? Deixa eu colocar aqui na pontinha. Também, né? E aí eu vou precisar o quê? Que essa de baixo faça uma força assim, não é? Ela não está fazendo assim? Se eu solto, ó, faz isso aqui. Então, ela pega e faz assim. Deu para entender? Essa é a ideia. E aí, qual que seria o nosso gabarito? Letra D. Letra D. Todo mundo conseguiu visualizar? Então, ó, se eu soltar a dobradiça de cima, a porta vai para lá. Por isso, a dobradiça está fazendo uma força na diagonal para fora, né? Aqui embaixo, na de baixo, se eu soltar, a dobradiça também, a porta também vai fazer isso aqui. E aí, então, para onde que é a força que essa dobradiça está fazendo? Para cá, para manter ela para cima, certo? Deu para entender, pessoal? E aí, essa questão é difícil? Não, mas na hora muita gente errou por não ter pensado dessa maneira. Então, muitas vezes, não é só tipo pensar na teoria em si. Olha a situação prática e imagina o que aconteceria ali. Tenta simular a situação lá na hora da sua prova, certo? Dúvida? Se não, vamos para a questão 3. 3 minutinhos para fazer a 3 também.
3. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada força potente. Então, aqui, essa questão do Enem cobrou as alavancas. Ela queria saber se você sabia do funcionamento das alavancas. Em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicações das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aí ele colocou aqui alguns objetos: alicate, pinça, carrinho de mão, abridor de garrafa e quebra-nozes. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? E aí, pessoal? Qual que é o raciocínio que precisava ter para essa questão? Então, vamos lá. Primeira coisa, a força, o valor da força potente e resistente eu posso dimensionar, dizer qual que é maior, qual que é menor? Sim ou não? Sim, posso. Lembra aqui que a gente fez com carrinho de mão? Lembra que nesse exemplo aqui, quem que era a maior força? A potente era menor. A força resistente era maior. Por quê? Porque a distância entre ela e o ponto fixo era menor. Quanto menor for essa distância, mais força eu vou precisar fazer para isso aqui funcionar. Lembra da ferramenta? Que se eu tiver também a porta lá, a fechadura com um braço de alavanca maior, é mais fácil de eu abrir, eu tenho que aplicar uma força menor para poder, né, segurar, empurrar, do que se eu tiver ali uma fechadura daquela de bolinha. Então, que eu tenho um braço de alavanca menor, eu vou ter que fazer mais força para poder abrir. Deu para entender isso? Então, a ideia é essa. Vocês vão, nesse tipo de questão, observar qual das forças, em cada um dos exemplos, então eu tinha que fazer essa análise em cada um deles, qual das forças vai ter maior distância em relação ao ponto fixo. Ou qual das forças vai ter a menor distância em relação ao ponto fixo. Porque quanto menor essa distância, vai ser maior ou menor a força necessária? Quanto menor a distância, maior a força necessária, não é isso? Então, vamos lá, vamos analisar aqui cada exemplo. O alicate. Primeiro, o alicate é uma alavanca de que tipo? Interfixa, interpotente ou interresistente? Interfixa. Todo mundo aqui já usou um alicate? Sim. Aqui é o ponto de aplicação da força potente. Aqui é o ponto fixo. E aqui, força resistente. Ótimo. Pessoal, aqui a distância da minha força potente até o ponto fixo é essa, sim ou não? Sim. A distância da minha força resistente até o ponto fixo é essa, sim ou não? Quem é que tem o maior braço de alavanca, a força resistente ou a potente? A potente tem o maior braço. Se ela tem o maior braço, eu preciso fazer uma força menor ou maior? Uma força menor. Então, nesse exemplo aqui, a força potente é menor do que a resistente, certo? Por conta do braço de alavanca. Escreva isso na sua questão, para quando você for revisar o conteúdo, certo? Próximo. Vamos deixar o gabarito por último, né? Vamos fazer de uma por uma aqui. Carrinho de mão. A gente já fez o exemplo do carrinho de mão, ó. A força potente tem uma distância maior do que a força resistente, aqui do ponto fixo. Então, nesse caso, se eu tenho uma distância maior, um braço de alavanca maior, eu vou ter que a força potente é menor, certo? Quem tem o maior braço, escreva isso no seu papel. Quem tem o maior braço de alavanca tem a menor força, certo? Então, no carrinho de mão, é a mesma situação. Eu tenho a força potente tendo uma maior distância do ponto fixo. Ou seja, ela vai ser menor. E o carrinho de mão é uma alavanca de que tipo? Interresistente, certo? Vamos para o abridor de garrafa. Aqui no abridor de garrafa, nós temos a força potente aplicada aonde? Aqui, né? Apliquei a força potente. Qual a parte dele que abre a garrafa? Essa ou essa? A outra ponta. Aqui, certo? E qual a parte que fica fixa? O meio. Ok.
Nesse caso aqui, a força resistente está nessa distância do ponto fixo e a força potente está nessa distância do ponto fixo. Quem tem o maior braço de alavanca? A força potente tem maior distância. Se o braço de alavanca é maior, a força potente é menor. Então, também não se encaixa, porque a questão está pedindo a situação em que a força potente seja maior, certo? No quebra-nozes, aqui no quebra-nozes, eu tenho o quê? O ponto fixo, vocês estão conseguindo visualizar aí no papel de vocês? Eu tenho o ponto fixo na ponta, tenho esse local aqui, vamos lá, tem esse local onde eu vou colocar a noz para poder quebrar, e eu tenho as pontas onde eu vou apertar ali como se fosse um alicate, certo? Nesse caso, quem é que está no meio? É a força resistente, a potente ou o ponto fixo? Opa! Na quebra-nozes, quem está no meio é a força resistente. Então, ela é uma alavanca de que tipo? Interresistente. Tá. Se eu tenho o ponto fixo aqui, a interresistente aqui, essa é a distância entre eles. E a distância da potente? Lá da aplicação da força até o ponto fixo. Então, vai ser maior o braço de alavanca. Se o braço de alavanca é maior, a força é menor. Então, não é nenhum desses aí. E aí, por último, a gente vem para a pinça. Vamos lá. Na pinça, eu tenho qual situação? A força potente ela é aplicada bem aqui, certo? No meio. O ponto fixo é aqui. E a força resistente é aqui. Vamos fazer aqui a distância, pegar outro pincel para não confundir. Olha só. Meu ponto fixo é aqui. A distância do ponto fixo até aqui a força potente é essa. A minha força resistente é aqui, ó. E a distância dela para o ponto fixo é essa. Ou seja, nesse caso aqui, quem é que tem o maior braço de alavanca? É a força resistente ou a potente? É a força resistente. Se ela tem essa distância maior, o que vai acontecer? A força que eu aplico aqui, ó, ela é maior e a da pontinha é menor, certo? Nesse caso, a força potente é maior que a resistente, porque o braço de alavanca dela é menor. É só você pensar também na função da pinça. Quando que eu uso uma pinça? Pensa na pinça lá do laboratório, na pinça de tirar a sobrancelha. É para você pegar objetos que são delicados. Ou seja, quando você faz a força ali, você quer pegar objetos delicados, que eles precisam de menos força aplicada sobre eles. Então, você aplica uma força grande, mas é realizada uma força menor. Certo? Dúvida, gente? Não? Se caísse outra questão dessa, vocês saberiam fazer? Sim ou não? Sim, né? O que você tem que fazer? Analisar as distâncias. Saber identificar a força resistente e a potente e analisar a distância de cada uma ao ponto fixo, certo? Vamos lá, próxima questão. Gabarito, então, letra A, tá? Pinça. Só voltar aqui, porque eu acho que eu não falei, né? Na 1, o gabarito é a letra C, 3. 2, letra D de dado. E 3, letra A, pinça. Questão número 4.
4. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa m, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa m. A razão das massas m, que é a massa que está lá na Lua, né, sobre m, que é essa massa na superfície da Terra, é... Vamos lá então, pessoal. Questãozinha que mistura aqui as leis de Newton, estática. Primeiro, a gente precisa saber a massa lá na Lua, esse mzão, depois essa massa mzinho para poder fazer a razão das duas, certo? Ele disse que a gravidade na Lua vale quanto? 1,6 metros por segundo ao quadrado. E ele disse também que o peso dessa lá, né, que a balança está marcando, é de quanto? 4 newtons. Lá dos estudos das leis de Newton, nós aprendemos que o peso é igual a quem? Massa vezes gravidade. Então, vamos substituir isso aqui para poder achar o valor dessa massa. O peso vale 4. Vou chamar de mzão já para não confundir com a outra. Vezes a gravidade lá na Lua, que é 1,6. Agora, vou isolar aqui o meu m, a minha massa maior, 4 dividido por 1,6, que dá quanto? 2,5 quilos. Encontramos o valor de mzão, da massa maior. Agora, a gente vai pegar e vai fazer o valor dessa massa aqui da superfície da Terra. Essa balança, ela está em equilíbrio, sim ou não? Sim, né? Se ela está em equilíbrio e aqui eu tenho 2 blocos de meio quilo, quanto que vale a massa do bloco de lá? Quanto? 1 quilo, né? Está em equilíbrio. Então, essa massa do bloco de lá vai ser 0,5 mais 0,5, 1 quilo. 1 quilo. Aí ele quer saber a razão entre mzão e mzinho. Quanto que vale mzão? 2,5. E o mzinho vale 1. 2,5 sobre 1, 2,5. Essa é a razão entre as massas, certo? Gabarito letra B. Dúvida, gente, nessa questão? Não? Então vamos para a próxima, questão número 5.
Questão 5 do Enem. Nessa daqui, é importante que vocês prestem bem atenção no conceito que nós vamos utilizar na parte de cálculo, porque, como eu falei, o Enem ele não costuma trazer muita questão de cálculo envolvendo esse tipo de assunto, mas quando ele traz, geralmente não é uma questão extremamente difícil. Então, é uma questão que a gente não pode perder, certo? Vamos lá. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Grifo aí esse homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. Grifa também 8 partes iguais. E, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Pessoal, vamos lá. Existe uma condição para um corpo extenso não rotacionar, certo? O que eu tinha escrito aqui? Para ele não rotacionar, para ter um equilíbrio de rotação, eu preciso que os momentos, o momento resultante seja igual a quanto? Igual a 0. Então, essa é a primeira coisa que você tem que colocar aí, ó. O momento resultante deve ser 0. Qual a equação do momento? Momento é força vezes o braço de alavanca, não é isso? Para não rotacionar isso aqui, nesse caso eu preciso colocar o seno de θ, sim ou não? Não preciso por quê? Porque a força aqui atuante, no caso, é a força peso. A força peso ela está perpendicular ao objeto aqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Se ela está perpendicular, o seno é de 90 e o seno de 90 é 1, né? Então, vamos lá. Eu sei disso aqui, eu sei que o momento é igual a força vezes o braço. Agora, eu quero que vocês lembrem do conceito de centro de gravidade, certo? Se eu tenho essa barra, ela é uma barra homogênea, e eles dividiram em 8 pedaços, o centro de gravidade dessa barra, ou seja, o ponto onde eu posso dizer que a força-peso está atuando ali nessa barra, vai ser exatamente aonde? Na metade, certo? Se ela tem 8 pedaços, aonde que é a metade dela? Aqui, né? Posso afirmar isso? Isso aqui seria o centro de gravidade da minha barra, certo? Metade está para lá, metade está para cá. Se o centro de gravidade dela é aí, é porque eu posso dizer que a força-peso atuante na barra, eu posso representar ela somente aqui nesse ponto. Peso da barra, certo? Para isso aqui estar em equilíbrio, para isso aqui não estar rotacionando, então o valor desses momentos aqui tem que ser o quê? O valor de cada lado. Iguais. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer para esse lado aqui, certo? O momento é força vezes o braço de alavanca. Quem que é a força atuante nesse caso aqui? Quem? Mas qual é a força? Qual é o nome da força? Peso. Força-peso. Também é, né? Mas vamos chamar aqui de força-peso. A força-peso está fazendo com que isso aqui vá para baixo. Queira ir para baixo, né? Tá. Se a força é a força-peso, o meu braço de alavanca vai ser aonde? Vai ser de quanto? O que é o braço de alavanca? Qual o conceito dele? Pronto, distância de aplicação da força, ou seja, daqui até o ponto fixo, que é aqui, certo? É quanto? 3 quadradinhos. Então, vamos colocar isso na equação. A força-peso, ela é o quê? Massa vezes gravidade. Então, vai ser massa vezes gravidade, vezes quem? Vezes o braço de alavanca. Desse lado, tem que ser igual ao do outro. Massa vezes o centro, vezes a gravidade, vezes o braço de alavanca.
Isso para os dois lados. Deu para entender? Sim? Tá, vamos lá. Quem que é a massa desse lado aqui? 5 quilos, né? Gravidade, vamos deixar o G mesmo. E o braço de alavanca vale quanto? 3 quadradinhos. A massa desse lado aqui, eu não sei, é o que eu quero saber. É a massa da barra. Vezes a gravidade, vezes. Quem que é o braço de alavanca aqui do peso do centro de gravidade dessa barra? Quanto que vale o braço de alavanca? É a distância da força aplicada até o eixo. Então, vale 1. Posso cortar esse G? Sim, né? Está no mesmo local. 5 vezes 3, 15, é igual a M vezes 1. M vezes 1 é M, então a massa da barra vale 15 quilos. Alguma dúvida, gente? Como? É, não sei se funcionaria sempre, mas serve. Na hora serve tudo, né? Se der certo. Vamos lá, questão número 6. 3 minutinhos para fazer a 6, pessoal.
Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características, vamos lá, por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Percebam, pessoal, que as questões que vêm atrás desse assunto são questões bem práticas, bem do nosso dia a dia, certo? E pode ser que caia esse ano de novo e a gente não pode errar. Ele deu 3 modelos aí. Preste atenção agora num detalhe. Essa informação é importante. Se cair de novo esse ano, você não vai errar isso. Primeiro, se eu tenho uma ferramenta em que eu vou aplicar a força, eu vou utilizar uma mão só, eu vou aplicar uma força só, é uma situação. Quanto maior for o braço de alavanca, menos força eu vou ter que fazer, não é isso? Quanto maior for esse braço de alavanca, menos força eu vou ter que fazer. Pensando nisso, se você olha para essa questão, você iria marcar qual? De cara? A C, 2 em função do braço de alavanca ser maior, né? Porém, quando eu tiver ferramentas em que eu tenho 2 pontos de aplicação de força e nesses 2 pontos eu vou girar para o mesmo sentido, o que que acontece? Eu vou ter que somar os momentos ali, ó, porque eu estou fazendo uma força, tem uma distância da... Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Ó, digamos que aqui, essa daqui, a distância aqui vale 20 na letra A. Então, essa distância aqui vale quanto? 20 também. Eu tenho forças aqui, certo? Eu vou fazer essa força para o mesmo sentido, ó. Concorda? Tá para o mesmo sentido a força que eu vou fazer. Cada força dessa aplicada tem uma distância em relação ao ponto aqui fixo. Ou seja, cada uma delas vai ter um momento. Momento é força vezes o braço de alavanca. Aí, o que vai acontecer? Esse momento aqui, ele vai ser a força que eu apliquei aqui vezes o 20. E esse lado aqui, a mesma coisa, força vezes o 20. Ou seja, se é para o mesmo sentido, eu posso somar esses momentos. Concorda? Se eu somo esses momentos, ao invés de ter um braço de 20 aqui cada, eu vou ter um de 40. Não é isso? Ali no modelo 2, eu tenho um de 30. Lá no modelo 3 é a mesma ideia. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou girar para o mesmo sentido. Só que no modelo 3, o que que ele fez? Ele já deu o completo lá, a distância. Ou seja, se eu fosse dividir ele na metade, seria 12,5 para cada lado, não é isso? Para poder fechar. Ele já deu o 25 completo. Aqui, ele deu na metade para você calcular. Por isso que eu disse que era uma pegadinha essa questão. Porque ele poderia muito bem ter colocado 40 direto, mas não colocou. Colocou o 20 para você saber que tinha o 20 aqui do outro lado. Ou seja, em qual das situações eu vou ter uma maior facilidade para retirar? No modelo 1, porque eu tenho um braço de alavanca maior, sim, porque eu tenho um binário de forças, eu estou fazendo 2 forças, e aí aquele braço, aquele braço de 20, ele vai dobrar, vai virar um de 40, ok? Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Próxima. Questão 7. Não vai dar 3 minutos para a gente responder, mas dá 1. Façam aí em 1 minutinho, dá uma olhada. Oi? Na questão anterior? É a B. 1 em razão de um binário de forças. Vamos lá? Pessoal, essa daqui, o enunciado dela é bem grande. Eu vou começar aqui das forças, tá? Esse ângulo, acompanha aí.
Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e dos sentidos das forças, peso normal e de atrito estático. O esquema representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge um ângulo crítico. Aí não, quando ele atinge um ângulo crítico então ele quer saber qual esquema que representa. Olha só, essa minha muleta, ela estava aqui em pé, e aí foram inclinando ela, inclinando, até um ângulo crítico. E ele quer saber qual dessas representações aqui tem todas as forças. Isso aqui é bom que até relembra vocês das forças que nós estudamos lá nas leis de Newton, ok? Vamos lá, então, começar pela letra B. Vamos começar pela B. Aqui, ó, eu tenho a força aplicada na letra B. Eu tenho peso para baixo aqui no centro de massa. Eu tenho a normal para cima e eu tenho a força de atrito estático para lá. Vamos analisar por partes. Pessoal, o peso aqui está certo? O local onde o peso está? Sim, né? Se isso aqui é uma barra homogênea, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Então, o peso vai estar aplicado nesse ponto exatamente, está certo. Porém, tá vendo que a força de atrito estático está para lá? Quando o objeto ele quer deslizar, ó, se eu coloco esse objeto assim, a tendência dele é deslizar para onde? Para lá, né? E o atrito, ele é uma força que se opõe à tendência de deslizamento. Então, se quer deslizar para lá, o atrito é para onde? Para o sentido oposto. Então, está errado isso aqui. A normal está representada no centro de massa. Pessoal, a normal é uma força de reação a quem? A superfície. Escreve isso aí na questão. A força normal é uma força de reação à superfície e não aqui ao centro de massa. Então, a normal ela vai estar contra a superfície, ok? Então, está errada a B por isso. A letra A, a gente analisa da mesma forma. A normal está certa na A. O atrito estático está certo, mas o peso está errado. O peso não está concentrado aqui, ele está lá no centro de massa. Letra C. Mesma coisa, ó, o peso está lá embaixo, está errado na C. Na letra D, nós temos o peso aqui, a normal no centro de massa, está certo ou errado? A normal ela tem que estar onde? Em contato com a superfície, então está errada a letra D. E sobra a letra E, ó. A normal em resposta, né, ali à superfície, é a força de reação da superfície, força de atrito contra a tendência de deslocamento, peso aplicado sobre o centro de massa e a força ali exatamente na direção em que a barra está indo, certo? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Força de atrito estático. Alguma dúvida, gente? Não. Escrevam aí em cada alternativa dessa por que está errado e por que está certo, tá? Para você revisar. Gabarito letra E. Força normal, reação da superfície. Eu só tenho força normal se o objeto estiver encostado em algum canto. Se ele não está encostado, não tem. Então, ali, por exemplo, a barra está daquele jeito, eu só tenho uma opção de força normal. É aonde está encostando na superfície. Não tem como ser no meio. Entendeu? Aqui no pincel, por exemplo, ó, onde está a força normal? Lá na tampa. É onde está encostando, certo? Pessoal, até segunda que vem.